um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Se você acha que você só pode fazer apresentações impactantes se você tiver muito tempo, fica aqui comigo, que eu vou te mostrar que independente do tempo que a gente tem, você não só pode, como você deve marcar sua passagem no tempo. É só aplicar o método Presentation Skills. Eu sou Flávia Guimarães, instrutora e facilitadora de Presentation Skills há mais de 10 anos e hoje nós vamos dialogar sobre o tempo. Tempo, esse senhor tão bonito. E mais bonito ainda ele fica quando a gente consegue utilizar o tempo ao nosso favor. Não adianta se apegar em, eu tenho pouco tempo, me deram pouco tempo, não vai dar para poder eu falar tudo que eu sei. Isso não só empobrece sua mensagem, como passa uma mensagem de que você não consegue priorizar quais são os assuntos mais relevantes para se abordar dentro daquele tempo que lhe foi dado. Qual é o tempo que você tem para se apresentar? Vamos lá organizar e mostrar como fazer para poder utilizar este tempo ao seu favor? Para começar, vamos recapitular os elementos do nosso método Presentation Skills, porque nós vamos utilizar ele para poder fazer essa preparação e esse planejamento da sua apresentação em um curto espaço de tempo. Primeiro elemento, o autoconhecimento. O segundo elemento, a oratória. O terceiro elemento, o ambiente, se é um público pequeno ou grande, se é presencial ou se é online, se é um ambiente formal ou informal. O quarto elemento, as estratégias e técnicas de interação e envolvimento. E o quinto elemento, a sistematização da apresentação. E a frase de ordem do nosso vídeo de hoje é: utilize o tempo que você tem para fazer uma apresentação com estratégia. E acredite, quanto menos tempo você tem a utilizar o método Presentation Skills, mais impacto você pode causar no seu público. Então vamos lá. Como fazer isso? A primeira palavra de ordem, planejamento. Para que esse planejamento seja efetivo, a gente precisa colocar em prática uma coisa que a gente chama de territorialização da apresentação. Mas o que é isso, Flávia? Territorialização da apresentação. Territorialização da apresentação é a gente pegar o terceiro elemento do nosso método, qual é ele? Isso mesmo, ambiente, e fazer um mapeamento para que possamos nos planejar. Esse mapeamento consiste em a gente ver quantas pessoas eu estou esperando nesse público. É um público pequeno, médio, grande? Qual vai ser o ambiente da minha apresentação? É um ambiente presencial, um ambiente online? O público, ele é mais formal, é mais informal? Qual é o meu nível de conforto com este ambiente? E qual tempo que eu tenho? Qual tempo me foi dado para fazer essa apresentação? Levantado todos esses pontos aí do que a gente chama territorialização da apresentação, a gente parte para a próxima etapa, que é a preparação. E o primeiro ponto importante da preparação é você não tentar colocar tudo que você sabe naquela apresentação. Não vai ter tempo que chegue. Espero eu que você saiba muito sobre aquele tema. Então não vai ter tempo que chegue para você poder colocar tudo que você sabe. Então a gente precisa se planejar. Quais são as etapas que a gente pode fazer para a gente poder se preparar? Para a gente poder fazer essa preparação de modo que a gente adeque aquilo que a gente sabe, aquilo que é prioritário para o nosso público e o tempo que a gente tem. Então vamos lá, como fazer essa preparação? Primeira etapa, elenque todos os tópicos que você conhece sobre aquele assunto. Tudo. Pode botar aí no seu computador, ou coloca nas notas do celular, escrever no caderno, onde você preferir. Coloque todos os tópicos que você poderia abordar a respeito daquele assunto. A gente chama que é um auto-brainstorming. Na segunda etapa, você vai pesquisar, você vai investigar outros conteúdos que poderiam ser abordados e que fossem interessantes para aquele público que você vai fazer a apresentação. Busque, pesquise novas informações, novos conteúdos, novas abordagens para aquele assunto. E some isso ao que você já elencou. A terceira etapa é você colocar todos esses conteúdos em uma ordem, liste todos, e agora você vai fazendo um ordenamento, uma priorização. Avalie quem é seu público e analise quais seriam os assuntos mais prioritários. Coloque todos os tópicos que você elencou em uma ordem de prioridade. A partir daí, a gente vai associar essa ordem de prioridade com o tempo que te foi dado para fazer aquela apresentação. Essa é a versão 1 da sua apresentação. Voltaremos para ela para poder fazer uma nova revisão após seguirmos todas as etapas de planejamento e de preparação. Fechada a etapa dos conteúdos a serem abordados, a gente segue para a sistematização da apresentação, que é o quinto elemento do nosso método Presentation Skills. Lembram das etapas da sistematização da apresentação? 7, que é a abertura, o tchá-tchá, o começar de uma maneira irreverente, o desenvolvimento com envolvimento e, por fim, o grande final. A gente já definiu o conteúdo que a gente vai desenvolver.
Agora nós vamos ver formas de envolver. Como a gente pode envolver o nosso público com aquele conteúdo. E aqui a gente volta para a territorialização da apresentação. Quem é esse meu público? A gente vai falar para um público de quantas pessoas? É presencial ou online? É um ambiente formal ou informal? Para a partir daí, a gente lançar mão das estratégias de interação e de envolvimento, que é o elemento 4 do nosso método. E é importante destacar que, às vezes, o próprio ambiente de apresentação, ele restringe a utilização de estratégias e técnicas de envolvimento. É para ser mais expositivo, é para você chegar e falar. E tá tudo bem, a gente tem outros recursos para poder envolver o público. Nesse caso, quando o próprio ambiente restringe o nível de interação, como são as apresentações, por exemplo, em congressos ou até em discussões de trabalho em que você vai apresentar um projeto. A parte de discussão é feita somente no final da apresentação. Nesse caso, é importante que a gente explore o elemento 2, que é a oratória. A gente trabalhar com a eliminação de vícios de linguagem, a gente trabalhar com a modulação de voz, para que a gente possa envolver o público com esses recursos. E também, nesses casos, a gente pode lançar mão de perguntas retóricas, que a gente não precisa ter uma resposta necessariamente do público, mas a gente faz com que eles reflitam em relação àquilo que a gente está falando. A gente convida eles para um pensamento crítico em relação àquela abordagem que está sendo apresentada por a gente. E nesse caso também, em que há essa restrição de você poder utilizar mão de estratégias mais envolventes, é importante que a gente explore na sistematização da apresentação o set, a abertura, e o grande final, de modo que a gente deixe nossa apresentação bem marcada, demonstre uma apresentação estruturada, que tem um início irreverente, que tem um meio que, por mais que não envolva com técnicas e estratégias, envolve com a sua forma de linguagem, com a sua linguagem corporal, com a sua linguagem verbal. E, por fim, um grande finale, um encerramento que traz um compromisso, que traz uma reflexão, que traz um convite para a ação. Vamos colocar isso em prática para ficar mais claro. Como seria esse set, por exemplo, em um ambiente formal em que eu tenho um pouco tempo de apresentação? E, de novo, a gente utilizando o tempo ao nosso favor. Se eu tenho pouco tempo, eu não vou adicionar novas estruturas nesse set. Eu vou utilizar do próprio conteúdo que eu já defini para poder montar o meu set e para poder garantir e manter o começo de maneira diferente, o começo de maneira não esperada e surpreender o meu público desde o início da minha apresentação. Vamos imaginar uma situação, e eu vou dar uma situação real. Quando eu fui apresentar o resumo expandido da minha tese de doutorado em um evento de pesquisa da universidade. Logo, era um ambiente formal, acadêmico. E eu tinha pouco tempo para apresentar. Eu tinha 5 minutos para poder fazer a apresentação. Independente do tamanho do público, as estratégias são nulas nesse caso. No final, eles podem fazer perguntas para mim, mas eu tenho que só apresentar, sem nenhuma interação mais envolvente com o meu público. E aí, como é que a gente faz? O que a gente pode fazer nessa situação para poder começar de maneira diferente, em um ambiente formal, com pouco tempo para poder apresentar um trabalho? Somente 5 minutos. E todo o contexto que traz uma tese de doutorado. Vou fazer 3 simulações. Cada um com uma estratégia que é uma dica do que a gente pode utilizar nesse contexto de um ambiente formal e em pouco tempo. E antes de fazer a primeira, eu vou contar uma história para vocês de como surgiu essa primeira, que é bem simples, mas eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Eu nunca tinha visto em livro, eu nunca tinha visto nesses TEDs, nesses vídeos de oratória, e olha que eu acompanho bastante isso. Eu digo que eu sou autora dessa estratégia, impulsionada pelo meu orientador do mestrado, o professor Lindomar. E por que isso? Eu usei essa estratégia pela primeira vez lá em 2017, mais precisamente em julho de 2017, quando eu defendi o meu mestrado. O ambiente formal ainda nem fazia parte do método Presentation Skills. O que foi que aconteceu? O professor Lindomar, meu orientador do mestrado, foi assistir uma das oficinas de Presentation Skills que eu fazia no início do semestre. E quando terminou, ele veio falar comigo que tinha gostado bastante, que eram dicas, estratégias e técnicas bastante valiosas, bastante aplicáveis à docência, e que ele tinha achado massa. Mas era uma pena que não dava para poder utilizar aquelas estratégias na defesa da minha dissertação, porque era um ambiente mais formal e os pesquisadores, a gente não pode arriscar, apresentar uma estratégia ou fazer uma coisa assim e isso acabar tendo uma avaliação negativa. E aquilo ficou me incomodando. Eu fiquei, rapaz, eu não posso. Por que eu não posso? O ambiente é formal. E começou essa reflexão, né? No ambiente formal, a gente precisa fazer essa contextualização de acordo com o ambiente. Mas aquilo ficou uma pulguinha atrás da orelha, como a gente diz. Dia após dia, mês após mês.
Até que chegou a véspera de eu apresentar, de eu fazer a minha defesa da dissertação, minha defesa do mestrado. E aí, no dia da minha defesa, eu fiz o Presentation Skills no meu set. Eu fiz o set com a estratégia que eu batizei de inversão de ordem. Bora lá para a simulação que eu vou te mostrar como é que se aplica essa estratégia. Antes de seguir para a simulação, vamos recapitular o nosso cenário. Eu estou num ambiente formal, apresentando o resumo expandido da minha tese de doutorado. E eu tenho 5 minutos para poder fazer a apresentação. Aqui eu vou apresentar somente a parte do set, que é o que interessa para a gente. Como é que a gente pode, neste ambiente formal e em pouco tempo, utilizar estratégias que conectem o nosso público desde o início da apresentação? Como é que a gente pode utilizar técnicas e estratégias para que a gente possa começar de maneira diferente? Começar de maneira não esperada. Primeira dica de estratégia em um ambiente formal e com apenas 5 minutos de apresentação. Interiorização de escolas médicas e a influência no desenvolvimento econômico municipal. Eu sou Flávia Guimarães, esse é o título da minha tese e o primeiro tópico de discussão que eu trago é tarará, 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 tarará. Vou dar seguimento. Viram aí? O que foi que aconteceu? Eu inverti a ordem. Viu como é simples? Ao invés de eu começar pelo meu nome para depois falar o título da minha tese, eu comecei com o título da minha tese e depois eu introduzi o meu nome na apresentação. Não consumi nenhum tempo a mais, porque eu utilizei de uma frase que eu já deveria utilizar, que era o título da minha tese na apresentação, para poder começar a minha apresentação. E isso chamou a atenção. No final, meu orientador veio para mim e falou que eu era impossível conseguir colocar um Presentation Skills naquele ambiente e que tinha gerado ali um movimento dos avaliadores, um movimento positivo. Minha estratégia foi validada pelos avaliadores do mestrado, que não tinham nada a ver, não era o objetivo ali, mas no final das contas acabou sendo validada. E passou a fazer parte do rol de técnicas e estratégias que eu lanço mão, que eu penso em lançar mão, quando eu tenho uma apresentação em um ambiente mais formal e com curto tempo de apresentação. E o mais interessante é que um feedback que a gente costuma ouvir dos participantes das nossas oficinas de Presentation Skills, desde quando a gente incorporou essa estratégia no nosso método, é que essa técnica ela é mais simples de ser utilizada, mais fácil de começar a ser utilizada. E principalmente quando a pessoa é mais tímida ou quando ainda não se sente confortável em falar em público. Porque como essa estratégia ela é mais simples, e de fato ela é mais simples, é somente uma inversão de ordens de coisas que você já iria falar, ela se sente mais segura, a pessoa se sente mais segura, mais confortável e começa a lançar mão de começos diferentes, até elas se sentindo mais confortáveis e avançar para técnicas que exigem um pouco mais de esforço, um pouco mais de saída da zona de conforto. Vamos para a segunda dica agora? Segunda dica de estratégia para set em ambiente formal e com 5 minutos de apresentação. Qual a influência da interiorização de escolas médicas no desenvolvimento econômico municipal? Eu sou Flávia Guimarães e essa é a pergunta de pesquisa da minha tese. E essa pergunta surge da minha experiência com tarará, 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 e aí eu seguiria no contexto. O que vocês observaram aí? Muito bem, exatamente isso. Pergunta. Eu comecei com uma pergunta. Já era a minha pergunta de pesquisa, ela já tinha que estar presente na minha apresentação. Então eu a utilizei para poder iniciar de uma maneira diferente e depois eu introduzi a minha apresentação, o meu nome. Essa também é uma outra estratégia mais simples, que é facilmente aplicável e que a gente pode utilizar em ambientes formais, em grandes públicos ou em pequenos públicos e se a gente for também mais tímido, mais inibido para poder falar em público. Partiu agora a terceira dica. Terceira dica de estratégia para set em ambiente formal e com 5 minutos de apresentação. Escolas médicas, municípios do interior, interiorização, desenvolvimento econômico. Essas são as palavras-chave da minha tese de doutorado. Eu sou Flávia Guimarães e tarará, 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 tarará. O que vocês perceberam agora? Eu utilizei a estratégia de palavras soltas. Utilizei as palavras-chave da minha tese para poder começar a minha apresentação com a estratégia de palavras soltas. Já era um conteúdo que eu iria utilizar, não consumi nenhum tempo a mais dos meus 5 minutos e consegui começar de uma maneira diferente, já despertando uma atenção para o público do que são aquelas palavras que estão sendo colocadas de formas soltas, de formas, não vou dizer aleatórias, elas são soltas mesmo, mas que faz um sentido, que tem uma conexão com aquilo que eu estou falando. Então a gente viu aqui 3 exemplos de como começar diferente com pouco tempo. A gente viu a inversão de ordem, o início com perguntas e o início com palavras soltas. Existem outras tantas, mas por hoje, para o nosso vídeo de hoje, essas 3 já estão de bom tamanho para a gente poder exemplificar que sim, é possível a gente aplicar a sistematização da apresentação, a gente começar de uma maneira diferente, mesmo tendo pouco tempo ali para apresentar.
E aí, recapitulando o nosso planejamento para a nossa apresentação em pouco tempo, a gente já fez a preparação do conteúdo que a gente vai falar, a gente já pensou, viu aqui 3 dicas de 7 que a gente pode fazer, e agora a gente precisa pensar no grande final. Como é que eu vou fechar a minha apresentação? E aí vai depender muito do contexto. O que é que você está apresentando? No meu caso, desse exemplo que eu estava mostrando aqui, como era o resumo expandido da tese, eu fechei com as contribuições do meu trabalho, porque era impactante, quais são as contribuições que eu vou ter com isso, e fechei para poder ficar ali com um sentido, com um significado. Isso vai depender muito do que você vai apresentar. Se você está apresentando uma proposta, você pode fechar com um convite para ação. Se você está só expondo uma ideia, você pode fechar com uma reflexão. Então é você, de novo, olhar para dentro, olhar para o seu conteúdo, ver qual é a mensagem principal que tem ali e fechar com essa mensagem principal. Deixando com que o seu público saia com uma informação de fechamento, uma informação de relevância de ter passado aquele tempo com você. E é importante lembrar, né, gente? A gente já viu aqui em outros vídeos, nada de fechar e encerrar dizendo, é isso aí, era isso que eu tinha para poder dizer hoje. Não empobreçam a apresentação de vocês. Com isso, a gente concluiu a sistematização da apresentação. A gente já viu o 7, a gente já viu o desenvolvimento, o envolvimento e a gente já viu o grande final. Agora, é importante que a gente volte para o conteúdo e a gente treine essa apresentação. A gente ensaie, a gente grave, principalmente, gente, quando é um tempo curto. E quando você não está habituado com aquilo. Para que você não estoure o tempo. Porque não é elegante a gente estourar o tempo. E dependendo da situação, por exemplo, em congressos, 5 minutos é 5 minutos. Se você não cumprir o tempo, você não vai continuar a falar. Tem alguns congressos que acontecem isso. Vou lhe interromper e acabou e você não vai mais falar o que é que você tinha para poder falar. Então é importante que a gente respeite esse tempo. E aí, para isso, a primeira dica que a gente passa é que a gente ensaie antes. Ensaie. Se grave, porque quando você se grava, você consegue ver, inclusive, se você está com vícios de linguagem, se você está utilizando modulação de voz, se você está cumprindo aquele tempo que lhe foi dado, e ver também outras nuances que estão ali na sua apresentação, que você pode melhorar para a prática. Se você viu que extrapolou o tempo, lhe deram 5 minutos e sua apresentação está 6, não tente, vou deixar assim e eu corro, e eu falo mais rápido, ou eu vou passar um pouquinho. Não tente fazer isso. Volte lá para a fase de preparação. Lembra que a gente elencou todos os conteúdos e definiu prioridades? Volte para aquela etapa. E naquela etapa, revise. Eu tenho que tirar uma. Está na ordem correta esse nível de prioridade? Olhe quem é seu público. Olhe quem é seu público. E veja o que é que ele mais se beneficiaria daquele tempo. Até porque, gente, se a gente faz uma apresentação muito impactante, e quando a gente adota o método Presentation Skills, isso impacta quando a gente vê toda a sistematização sendo aplicada, e vê um começo diferente, e vê um fechamento com significado, depois eles vão te procurar. É comum eles procurarem depois, perguntarem, quererem saber mais do seu projeto, fazerem perguntas ali naqueles encontros paralelos. Então, se você vê que você extrapolou o tempo que lhe foi dado, volte e revise, e edite, e corte, e diminua os assuntos que você vai abordar. Para que você assegure, para que você garanta que você vai cumprir o tempo sem precisar sair correndo, falando acelerado. E aí fica uma dica, para quem é de falar acelerado, como eu sou, às vezes quando você dá pouco tempo, você tende a falar mais rápido. E aí é um cuidado que a gente tem que ter, e de respirar, e quando vê que a gente falou mais rápido, a gente voltar para aquela mesma palavra, e aí você vê que isso consome tempo. Mas isso é importante. Vi que eu falei mais rápido, eu vou repetir aquela frase agora falando de uma maneira mais devagar, que seja mais compreensível para o meu público. E quando a pessoa fala mais devagar, que fala ali no que a gente brinca aqui, não é nem no 1.0, é no 0.5, nesse caso também tem que ser dada atenção, porque isso pode extrapolar o tempo da apresentação e é isso que a gente quer evitar. A gente quer fazer a nossa apresentação dentro do tempo que nos foi dado e garantindo que se mantenha o significado da nossa mensagem. Uma outra dica que a gente dá é de que você, na hora da apresentação, não fique falando que você teve pouco tempo. Ah, gente, eu tinha mais conteúdo para poder ser dado, mas infelizmente me deram pouco tempo, mas infelizmente eu só tive esse tempo. O tempo bom é o tempo que a gente tem. Tempo bom é o tempo que a gente tem. Se for te dado aquele tempo, é porque sabiam que você tinha capacidade de você aprender o que é mensagem de importante para poder passar para o público. Então, nada de compartilhar de que você poderia ter dado muito mais se tivesse te dado mais tempo.
Mostre que com aquele tempo que te foi dado, você conseguiu trazer significado para a apresentação. Você conseguiu encantar o seu público. Você conseguiu deixar o seu público com vontade de te ouvir mais. E demonstrou que você é capaz de priorizar os conteúdos mais importantes, os tópicos mais importantes, para poder passar, para poder compartilhar com aquele público. E a terceira dica é que nesses casos em que a gente tem pouco tempo e que a gente não vai lançar mão de estratégias de interação que são mais aprimoradas, lance mão do que já faz parte do método Presentation Skills. Trabalhe sua oratória, trabalhe sua modulação de voz, elimine vícios de linguagem, explore perguntas retóricas. Claro que tem que ser de uma maneira bem apropriada, até porque a gente tem somente 5 minutos. Quando couber, você lança a mão de uma pergunta retórica para poder trazer essa reflexão, esse pensamento crítico das pessoas que estão te ouvindo. E por fim, aplique o método Presentation Skills e faça a diferença com o tempo que você tem. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu vou fechar com uma música. Quem me conhece já sabe que eu amo música. Eu comecei com música e vou terminar com a música. Mas agora uma outra música. Se numa noite cabe a vida inteira, tive a vida inteira pra te amar. Se numa noite cabe a vida inteira, tive a vida inteira pra te amar. Noite Plena, de Oswaldo Montenegro. Use o tempo que você tiver para se apresentar, para marcar sua passagem no tempo. Até o próximo vídeo e se cuidem. Ah, e se tiverem perguntas ou dúvidas ou sugestões de outros temas para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários.